O Alford faz, de vez em quando ele vira e mexe, ele está lá demonstrando um negócio, e aí ele recorre sempre ao exercício, não sei das quantas. E é isso, você não fez o exercício, não sei das quantas. Eu prefiro fazer o exercício só quando ele pede. Pois é, mas eu, por exemplo, não estou sentindo que está... Bom, vamos pensar assim, função zeta. Na verdade, o Riemann começa dizendo, o Euler acho que ele não chama de zeta, mas zeta de S é igual a somatório de igual a 1 infinito de 1 sobre n elevado a s. E aí, nos reais, né, s maior que 1, e a função zeta, assim como a integral de Riemann é definida num artigo do Riemann sobre séries de Fourier, a função zeta é definida no artigo do Riemann sobre a distribuição de números primos. Tem uma sacada muito legal que é do Euler, certamente. Se você pega os números primos, então você pega aqui 1 mais 1 meio, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais etc. Aí multiplica por 1 mais 1 terço, mais 1 sobre 3 ao quadrado, etc. 1 mais 1 quinto, mais 1 sobre 3 ao quadrado, faz esse produto aqui. É claro, né, que só não dá zero se a parcela que você escolher em cada um desses negócios, todos menos um número infinito, for 1. Então, o que você vai obter? Cada parcela que você vai obter vai ser um produto de potências, no denominador, um produto de potências de números primos, diferentes. Você pega um número natural qualquer, decompõe em fatores primos, você vai achar a parcela correspondente aqui. Então, quando você somar as parcelas, tem as que dão zero, e as outras somadas dão exatamente isso. E, ao mesmo tempo, né, isso daqui é 1 menos 1 meio menos 1, vezes 1 menos 1 terço, menos 1, vezes 1 menos 1 quinto, menos 1, etc. Então você escreve como zeta de S igual a produto em peso N de 1 menos 1 sobre Tn menos 1, que é um produto infinito. Bom, aí ele observa que isso aqui você, na verdade, né, pode trocar S maior que 1, parte real de S maior que 1. E pensar então que você tem isso aqui, é um plano complexo, e aqui essa função está definida. Vou estender para o plano todo. Na verdade, estender como função melomórfica, que vai ter um polo. A função zeta tem, está definida no plano todo com um polo único. E aí, para estender, ele pega a função gama. Então, a função gama na forma que nós ainda não temos, mas que gama
de S. Gama de S igual a integral de 0 a infinito de x elevado a S menos 1 é elevado a menos x dx. E aí ele vai usar a propriedade da função gama. Mas nesse momento não. A primeira coisa é fazer a mudança de variável, né? Fazer aqui x igual a ny, então você vai ficar com gama de S igual a integral de 0 a infinito de ny elevado a S menos 1 é elevado a menos ny n dy. Aí isso vai ser igual a... você pode pegar aqui esse n elevado a S menos 1 com esse n, né, e vai dar n elevado a S, integral de 0 a infinito de y elevado a S menos 1 é elevado a menos ny dy. Para qualquer... Aqui a ideia é que n é um inteiro, né? N pode ser 1, 2. E você pode somar, porque você pode jogar para cá, né? Então você tem 1 sobre gama, 1 sobre n elevado a s, gama de s é igual à integral de 0 a infinito. Vou voltar para o x aqui. X elevado a s menos 1 é elevado a menos nx dx. Isso daqui, ó, em n, é uma PG. Então você pode somar PG aqui. Essa é a coisa mais trivial que o Hegel faz. Já assim, né? Então aqui você soma em S e você vai ter zeta de S, gama de S, é igual a integral. Bom, tem aí a convergência uniforme desse negócio, né? Como x, como S é maior, a ideia aqui é o S ser maior que 1. O mesmo que, vamos dizer, a parte real de S ser maior que 1, você não tem problema em zero e também não vai ter problema no infinito. Então aqui você vai ter x elevado a s menos 1, aí você tem a soma dessa PG aqui, que em princípio é 1, sobre 1 menos elevado a x, ou aliás, seria elevado, que aqui o n começa em 1, né? Elevado a menos x, x, na verdade, aqui então fica esse elevado a menos x, vai para o denominador, fica 1 aqui, e aí fica elevado a x menos 1 dx aqui. Tudo certo aqui. E aí, ele vai fazer o seguinte, vai pensar isso aqui como uma integral, em princípio está integrando aqui de 0 a infinito. Tem um truque, aqui você tem que entrar com um logaritmo, se você for botar aqui complexo, transformar isso em integral complexa, tem que botar um logaritmo. E tem um truque tradicional, né, quando você tem uma integral, uma coisa com um logaritmo, que quando tem na reta real, você pode fazer por um lado, por outro, e o logaritmo vai dar uma diferença, uma defasagem de 2π, que vai dar alguma coisa. Então a
A ideia é essa, você pega pega aqui a reta real, bota uma bolota aqui, bota aqui assim. Aqui você tem que tomar só a precaução, porque aqui você tem 2πi, que é um zero desse negócio aqui, e aqui menos 2πi, para não envolver esses outros zeros no denominador. E aqui tem uma esperteza que, em vez de fazer x, fazer z elevado em vez de fazer z elevado a s menos 1, eu vou fazer menos z. É só uma coisa assim, porque aí você pega o logaritmo definido aqui assim, se você definir o logaritmo aqui com menos π aqui, π aqui, só que aí você faz faz aqui mesmo, só que você, vamos dizer, quando você disser, bom, eu vou pegar o logaritmo definido aqui assim, mas aí, em vez de eu fazer o x aqui, eu faço menos x, essa integral de zero, integral sobre essa curva C, que vai ser assim. Essa aqui é a curva C, vai até lá o infinito, de menos z elevado a s menos 1, z elevado a z menos 1, dz, onde aqui, então isso não está definido aqui, porque aqui dá os pontos onde o logaritmo não está definido. E aí, a ideia é que esse pedaço aqui tende a zero. Você tem esse circulinho aqui. Você pode fazer, na verdade, a ideia é que você vai fazer. Isso aqui não tem nenhuma singularidade se eu trocar essa curva por uma outra menorzinha assim, né? Então eu posso escolher um epsilon, um raio epsilon, um raio R aqui bem pequeno, de maneira que essa integral aqui no raio R seja diminuta, vamos dizer assim. Basicamente aqui o Z tem isso daqui, fazer o detalhe da conta, mas o que acontece é isso, você aqui vai para zero. E aqui você tem isso assim. Só que aqui você é como se você tivesse aqui o logaritmo vem no menos π. Quer dizer, o ângulo do logaritmo vem menos π. Né? Então aqui você vai tender essa integral aqui para isso aqui vai tender
Você tem duas coisas tendendo a zero, né? O raio R e essa alturinha epsilon aqui. A ideia é primeiro você olhar esse circulinho aqui, dizer, se R for suficientemente pequeno, isso é pequenininho. Aí uma vez que esse R é pequenininho, mas ele é pequenininho, mas está fixo. Aqui. Então agora você pode escolher o epsilon de maneira que esse ângulo aqui seja bem pequeno, porque aí os outros para cá vão ser menores ainda. Então você vai estar tendendo para lá. Esse foi o detalhe analítico, pega o R primeiro, depois o epsilon. Eu não fiz nenhuma dessas contas, mas claramente é isso que tem que fazer. E aí, essa integral aqui tende para uma integral aqui assim, né? Que o menos e elevado a s menos 1 é igual a e elevado ao log de menos i elevado a s menos 1, que vai dar o módulo de z, aqui basicamente, né, vamos dizer, esse z vai tender, vamos dizer, para um x aqui. O módulo de z tende para o x. E o argumento de z, então isso aqui vai tender para e elevado a x, para x elevado a s menos 1, né, na verdade. X elevado a s menos 1 vezes é isso, né? É elevado a menos i e o outro vai ser a mesma coisa, x elevado a s menos 1 é elevado a i s menos 1. Esse é elevado a menos i s menos 1 que aparece aí é por causa do menos i? Porque quando você está nesse z aqui, o menos z está aqui. Então esse que está negativo aqui, o ângulo dele é menos i aqui. E esse que está positivo aqui, o ângulo dele é mais i aqui. Então você vai, esse negócio aqui vai tender para a integral de 0 a infinito de e elevado, de x elevado a s menos 1, e elevado a π s menos 1, 1 sobre e elevado a x menos 1 dx menos a integral de 0 a infinito de x elevado a s menos 1 é elevado a menos i s menos 1 sobre e elevado a x a menos 1 dx. Que você junta numa coisa só, né? E esses caras caem fora, né? Esse aqui, na verdade, vira e elevado a i s menos 1 menos e elevado a menos i s menos 1
integral de 0 a infinito de x elevado a s menos 1 sobre e elevado a x menos 1 dx. Desculpa, a conta certa. Bom, aqui isso é um seno, né? Porque é elevado a i alguma coisa menos é elevado a menos alguma coisa. Então, esse daqui é o 2 seno, né? 2i seno. 2i seno de πs menos 1. Vai precisar também de... Bom, coisa sobre seno, acho que aí não vai precisar. Não, talvez tenha uma hora que você precisa aquele exemplo do seno. Se não me engano, ele foi feito para ser usado aqui. Não? Tá? E aqui, x elevado a s menos 1 sobre e elevado a x menos 1 dx. Bom, mas aqui quando você tira π do ângulo, você muda o sinal do seno. Então, isso aqui vai dar menos 2i seno de πs vezes a integral de 0 a infinito elevado a x menos 1 dx. Só que a nossa zeta era isso daqui. Deixa eu ver, tem alguma relação agora com a função. Tem aqui, né, que a gente tem essa relação do gama, foi a coisa que o Bernardo provou, né? O exemplo aqui, que é o gama de S, gama de S, gama de 1 menos S igual a π seno de PS. Vamos ver se isso eu não fiz. Estou dando verdade. Então você pode substituir isso, né? Então aqui você tem bom, isso daqui é seno de PS. Vou substituir aqui. Isso. Então a integral zeta de S gama de S dividido por seno de PS é igual a menos 2i integral de 0 a infinito de x elevado a s menos 1 elevado a x menos 1. Aliás, aqui, desculpa, besteira, eu não quero trazer isso aqui de volta, né? Eu quero escrever com essa integral aqui, né? Quer dizer, a minha integral sobre C, que é constante, então
é igual a isso. Né? Então, a integral sobre C menos E, S menos 1 sobre dz é igual a menos 2i seno de πs, e essa integral aqui é zeta de S gama de S. E quando eu multiplico esse cara daqui por esse daqui, eu tenho π, isso aqui é igual a menos 2i tem π sobre gama de I menos S zeta de S só, né? Então, moral da história, o zeta de S é igual a menos 1 sobre 2 pi gama de menos S integral sobre C de menos E elevado a S menos 1 sobre E elevado a menos 1 dz. E aí o Riemann diz, mas isso aqui está definido para todo Z diferente de 1. Z igual a 1, zero aqui dentro do denominador. Mas fora isso, você pode fazer essa integral. E a gama está definida. Claro que tem o problema dos polos da gama. Só que para isso daqui, os polos da gama são assim, né? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui precisaria que o S fosse 1, 2, 3, 4, etc. Só que aqui tem o 1, e você sabe que daqui para frente a gama é analítica. Então, os polos do gama, com certeza, são cancelados pelos zeros do resto que tem aqui, de maneira que não tem... A gama só introduz só tem um problema aqui que já tinha também. E, fora isso, a função está definida. E aí, bom, aqui acho que é relativamente simples você fazer em 1. Em 1 você tem um resíduo aqui que é 1. Não sei se é tão fácil, mas você tem aqui um resíduo que acho que é 1 na 0. E aí tem o seguinte,
Se você quiser saber esses valores aqui nos negativos, você vai fazer S igual bom, esse é 0, 0, 1, 2, etc. E aí você vai ter que olhar para essa integral, né? Aí você vai ter 1 sobre 2π, gama de, bom, podemos botar aqui menos m, integral sobre c de menos e elevado a n, eu quero, não, aqui é o S, vai ter que ser 0, menos 1, menos 2, tá certo? E em S igual a 0 você vai ter, na verdade eu quero saber S igual a 0, S igual a menos 1, menos 2 e tal. Né? Então, aqui você vai ter gama de M, né? 1 menos S vai dar 0, vai dar 1. Bom, 1 não me importa, né? Então aqui vai ter gama de M menos E elevado a menos M menos 1 sobre se eu não me engano, a questão é a seguinte, você vai estar integrando nesse negócio aqui assim, lá no infinito, esse negócio aqui é bem grande, né? Isso daqui também. Então, isso lá no infinito vai zerar, de maneira que você está fazendo uma coisa assim, que é a fórmula de Cauchy. Quer dizer, se você fizer f de z igual a 1 sobre e elevado a z menos 1, você está fazendo a integral, vamos dizer, sobre uma curva C1 fechada de f de z sobre z elevado a m mais 1 dz, que é o coeficiente de Taylor disso daqui. E aí, tem um exercício que eu fiquei tentando fazer. Eu pensei, não, eu vou calcular as derivadas desse negócio em zero de jeito nenhum. Mas acho que talvez seja o caminho. O fato é que esse negócio tem uma... Se eu anotei acho que não. Eu fiquei tentando fazer de alguma maneira trivial, que não apareceu. Acho que não. Mas de qualquer maneira, você tem isso. 1 sobre E elevado a Z menos 1 vai ser um somatório. Na verdade, você tem isso aqui tem um polo em menos 1. Mas vamos dizer, o limite, quando Z, menos 1 não, quando Z tende a 1, de Z sobre E elevado a Z menos 1 é fácil, né? Porque E elevado a Z menos 1 sobre Z é Z mais Z2 sobre 2 fatorial mais etc. dividido por Z, então fica 1 aqui, então é 1. Esse limite é 1. Então isso daqui na verdade vai dar uma coisa assim, vai dar 1 sobre Z. Depois tem um primeiro termo que é menos meio, também
e mais um somatório n igual a 1 a infinito aqui. E aí você tem as potências de Z, tem as... Bom, dependendo desse, os números de Bernoulli pares são zero. Então aparece nas potências, as potências pares são zero e as potências ímpares envolvem números de Bernoulli. O que significa, né, que quando você botar o M, o S negativo par, você vai ter zeros da função zeta. Então a função zeta vai ter zeros, acho que aqui no zero, não tenho certeza do zero, mas acho que sim. Menos 4, são chamados zeros triviais. Se eu tivesse feito isso, ainda mais, quase 200 anos, já ficaria. Se eu tivesse chegado até aqui, eu estava bom. Então, esses são zeros triviais. E depois tem a parte seguinte, que eu não fiz, que vamos começar a pensar. Tem uma relação entre zeta de S e zeta de 1 menos S também. Tem uma relação aí que envolve a função gama e, na verdade, o Riemann introduz uma função auxiliar xi, que aí a zeta vai ser alguma coisa, vezes xi e tal. Então tem, primeiro, essa relação que, de certa maneira, vai transferir para cá. Você sabe, para parte real de S maior que 1, você sabe bastante bem, está tudo simples aqui. Então, vamos dizer, quando a parte, você tiver S menor que 1, esse cara daqui se relaciona com esse, e você pode ter algum conhecimento para cá. E, bom, aí a partir daí vai olhar a questão dos zeros. Eu me lembro vagamente de ter lido no artigo do Riemann que ele vai com esse negócio e tal. Aí ele já está com a função psi, você fica meio perdido, porque tem a zeta, tem que você tem que acompanhar qual é a relação entre elas, mas ele só diz assim, até eu sempre erro qual é a faixa, porque eu não sei se é. Porque eu acho que ele fala dos zeros da xi que repercutem nos zeros da zeta, mas é uma faixa aqui, né? E ele diz, ó, está claro que todos os zeros estão nessa faixa aqui entre menos i sobre menos meio mais alguma coisa, vezes i e meio, mas acho que se refere a xi, passando para zeta um pouquinho à esquerda, mas uma faixinha lá no plano complexo de largura 1, faz assim. E ele faz um comentário e dizia bastante provável que os zeros estejam, na verdade, todos nessa linha vertical aqui, se não me engano, a altura do menos 1, mas eu fiz umas tentativas e não consegui nada, e como isso não vai ter importância para o resto desse trabalho, eu deixei para depois, e por aí ficou. Foi melhor que o do Fermat, né? Ele disse que não conseguiu. Então, vamos dizer, além dos detalhes, né, eu acho que tem uma coisa que está aparecendo, já bem claro nesse estudo aqui, né, que a gente tem uma teoria relativamente pequena, né, tem um teorema lá, Cauchy, um pouco de topologia algébrica, mas tem uns exercícios cascudos que
se a gente não fizer, depois... Ainda mais, vamos ver, o Alfonso é legal nisso, porque ele põe lá um exercício no capítulo 2, e quando chega lá no capítulo 6, ele pega o exercício lá, que ele não te deu nenhuma dica como faz, mas mandou você fazer. E também não vai fazer agora. Pelo exercício tal, vale isso. Então tem coisas já que eu vi que ficaram faltando, de transformações de médios, que repercutem lá no lema de Schwartz, que depois vai repercutir na unicidade de certas coisas e tal, na fórmula de Poisson, não sei o que mais. Aqui já é esse exercício é do mesmo capítulo, mas essa série de Taylor aqui assim, então acho que a gente pode ir avançando, mas faz parte do nosso programa voltar depois resolvendo esses exercícios. Provavelmente assim, vai ser estilo também escova de dente. Cada um com a sua. Não tem quadrança, assim, sentar lá e fazer exercício. O meu professor de vestibular disse isso com uma colega, o cara. Para aula perguntar, pessoal, vai jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É Arcúrio. Olha, Arcúrio, ninguém fica forte de ver os outros levantarem peso, não. É isso, é o exercício que você tem que fazer, brigar lá com a demonstração do teorema. Mas, bom, é o que eu que pulei alguns detalhes que eu também não parei para fazer, mas acho que não são tão difíceis. Isso aí pode ser que essa... Bom, vai ter que saber a definição dos números de Bernoulli. Bom, me deixa meio preocupado assim, você tem que saber os números de Bernoulli para olhar e dizer, também tem a fórmula de recorrência que vai começar a aparecer, que ou você viu, ou você vai pensar que inventou os números de Bernoulli, talvez. Aí é isso. Não sei, tentar para ver se para segunda-feira você em que estado de alma. Segunda eu vou apresentá-lo. Sim, é bom até que você vai para o senhor e vai fazer essa parte da gama que ficou para trás. Bom, eu pessoalmente esteja devendo a mim mesmo boa parte daquelas contas. O Bernardo falou que até agora as contas que ele tem que fazer são de uma página, duas, que agora tem 6 páginas de conta. Eu estou pensando em fazer de uma forma diferente do Alfa. Claro que pode ser que isso signifique depois, mais na frente. Em vez de pelo exercício, ele diz pela passagem. Porque às vezes no meio de uma demonstração, você sabe que tem uma coisa chamada escólio. O escólio é um comentário de uma demonstração, que geralmente ele destaca que ali, naquela demonstração, apareceu uma coisa que não tinha sido destacada, mas que foi de sua importância também. Legal. Assim, teoremas, proposições, lemas, corolários e escolhos. E exercício. Esse termo só foi aprender em CBGA, só no livro de cônicas. Vários escolhos. Eu acho que eu vi em algum livro do Elon, eu acho que tinha um escolho. Eu fui ver que porcaria era essa de escolho. Depois eu vi acho que mesmo o Gavai, algum escrito do Gavai, comenta, não sei, usa essa palavra, não sei, eu vi alguma em francês. Não sei.
Amém.